capítulo 1, Naum, diz assim a palavra do Senhor. Naum tem 1, 2, 3 versículos. Nós vamos estar meditando em mensagem de Deus para o seu coração no livro, de Naum, capítulo 1, que diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Seja muito abençoada a tua vida, que acompanha conosco as palavras que o Senhor tem nos dado e tem falado ao nosso e ao teu coração. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. O Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcham. Os montes tremam perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante o furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele refugiam. Palavra tremenda, uma palavra que você ouvindo e vendo aí, esta leitura, acompanhando na palavra do Senhor, nos traz um pensamento muito preocupante nas nossas mentes. Estou ouvindo muitas coisas, piadas com o nome do Senhor, pessoas falando que ele não existe, pessoas fazendo brincadeiras com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, brincando com a palavra, com os textos, fazendo anedotas, fazendo charges, muitas coisas. Se isso entristece o coração de Deus, o coração do homem, imagine o coração de Deus. Quando Deus fala para Jonas pregar a Nínive, Jonas prega, todo mundo conhece a história, depois que ele tenta fugir, volta, prega e vê a misericórdia do Senhor, porque aquele povo se arrependeu. Um povo sentenciado à ruína, à destruição, à morte, se arrepende e tem o seu estado transformado, tem o seu quadro transformado. E Naum, no seu livro, do capítulo 1, na visão que Deus lhe deu, ele disse: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Nós temos aqui duas características de Deus. Ele é zeloso e ele é vingador. Ele zela pela sua palavra, ele zela pelos seus, ele zela pelas suas promessas, ele zela por todos aqueles quanto confiam e se refugiam nele. Mas ele é vingador.
Deus vingará as nossas lágrimas, o nosso sangue. Deus vingará os inimigos dele. Deus vingará. E ele chega a dizer: o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. A nossa luta, o nosso adversário não é aquele que contende ali conosco de boca, aquele que contende muitas das vezes conosco. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes infernais das regiões celestiais da maldade. O Senhor tomará vingança contra nós. E ele continua dizendo: e reserva indignação para os seus inimigos. Me faz lembrar, me chama atenção, que muitas pessoas chegam até a dizer que preferem enfrentar o dia da vingança do Senhor, o dia da ira, a aceitá-lo agora como o único e suficiente Salvador. São pessoas que se deixam ser levadas por vãs doutrinas, vãs ensinamentos, ou então por costumes terrenos, e abre mão da graça, do favor, da misericórdia deste Deus zeloso que cuida de você. Muitas das vezes ferem ou são feridos e querem tomar ali, tomar essa decisão, tomar explicação, né? Buscar uma contenda com aquilo que ele tem passado, sofrido ou que tem feito com ele. Mas esta palavra nos traz uma palavra tremenda, verídica, maravilhosa, que diz: ele é vingador. Ele que vem contra os teus adversários. Os nossos adversários são adversários de Deus. Os adversários de Deus são os nossos adversários. E quem toma vingança, quem peleja ao nosso favor é o Senhor. Ele continua dizendo: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Muitas das vezes ele poupa-nos, né? Ou todas as vezes, por causa da sua misericórdia, até que nós nos arrependamos, até que nós nos convertamos, até que nós o buscamos de todo o nosso entendimento, de corpo, alma e espírito. Ele é tardio em irar. E alguém diz: mas eu vivo assim há tanto tempo, e a minha situação é melhor que a sua. Eu vivo melhor do que você. Entenda: a misericórdia do Senhor ainda tem te alcançado, te protegido, ainda que você esteja andando em caminhos errados. Isso não é sorte sua, isso é a misericórdia dele, é o Espírito Santo batendo na porta do seu coração, te permitindo ter fôlego de vida, para que se arrependa, para que a misericórdia dele entre, e não a ira ou a destruição. Ainda é tempo de se salvar-se, ainda é tempo de abrir a porta do seu coração, ainda é tempo, enquanto a vida, enquanto a esperança, enquanto a ira, a destruição não chegou aí, como chegou ali em Sodoma e Gomorra. Ainda é tempo de você olhar para a sua situação, até onde você chegou, que Deus poupou a sua vida, Deus te deu livramento, Deus te trouxe até aí. Se você o recebê-lo como Salvador, essa ira do Senhor, essa vingança que virá, não virá sobre você, mas você precisa entender que a sua vida precisa ser transformada pelo Senhor. E ele tá te dando uma oportunidade, tá falando com você: ei, eu te amo, ei, estou com a porta aberta, eu sei as suas forças, eu sei a sua trajetória, eu conheço os seus caminhos. Se você vier para mim, não terá do que se envergonhar. Porque, perdão, é tempo de ignorância. Aquilo que você fez, quando nós não sabemos. O próprio Deus disse: se nós não tivéssemos conhecimento da verdade, não teríamos pecado. Por quê? Porque não conhecíamos. Mas desde que conhecemos, temos pecado. Quando nós nos arrependemos,
quando nós recebemos a Cristo como Salvador, quando a gente entende que Ele é o único mediador entre o Deus e o homem, quando a gente entende que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, e a gente muda de direção, confessa o Senhor, busca aperfeiçoar, santificar cada vez mais, a cada dia sermos moldados e trabalhados por Cristo. O pecado que outrora cometemos, tempo de ignorância, é apagado. O Senhor não lança na nossa face o pecado. Mas você precisa entender que a atitude de aceitar a Cristo é sua, você precisa. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, o livre-arbítrio de fazer o que muitas das vezes tentamos fazer, até onde vai a permissão de Deus. Mas nós temos que entender, a porta da graça vai fechar. E o que o Senhor fala conosco no início desta visão do livro de Naum é que Ele é zeloso, Ele zela por cada item da sua palavra, creia você ou não, admita você ou não, entenda você ou não, faça chacota com a palavra do Senhor, não tem nada disso. Ele zela, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele era e sempre será, e há de vir. Ele não muda, Ele é o alfa, o ômega, princípio e o fim. Ainda que muitos questionem, ainda que muitos façam perguntas que só vai Ele responder, que o homem não consegue responder. Tem coisas que é para o homem entender e responder, tem coisas que é para Deus. Vai lá, se você chegar naquele dia do arrebatamento da igreja, e faça as suas perguntas a Ele mesmo. Mas entenda, ninguém pode suportar a ira do Senhor. Quem é o homem para questionar a Deus? E ele continua dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ele só vai te perdoar, vai te inocentar, se enquanto você tem vida, você se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, andar em novidade de vida, ainda que você sofra as correções, porque Ele é justo, e a justiça de Deus vem nos corrige, trata conosco, ainda que você seja corrigido. Mas você não perderá a sua vida. Nós vemos que pela passagem ali de Davi cometeu aquele adultério, aquele assassinato ali da vida de Urias, porque foi ordem dele. Davi cometendo isso, ele se arrependeu, ele buscou o Senhor, ele teve um espírito quebrantado, mas ele foi corrigido pelo Senhor. A correção veio, mas ele passou pela correção. E hoje conhecemos Davi como o homem segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Ele não inocenta. Se você tem culpa, não adianta querer pagar, não adianta querer usar de qualquer outra maneira para que você engane a Deus, que não tem como. O nosso Deus não se vende, o nosso Deus não se corrompe, o nosso Deus é justiça. Ele continua dizendo, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É um momento para você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Não tem ninguém que te conheça melhor senão você. Deus te conhece por dentro, sonda seus pensamentos, por fora. Deus te conhece 100%. E você sabe o que passa na sua mente, no seu coração, as suas atitudes, se é desta forma que Jesus faria e se é desta forma que agrada ao Senhor. Ele diz que o Senhor tem o caminho dele na tormenta, na tempestade. O Senhor é aquele que pode livrar, mas também pode te permitir passar. Ele diz, ele repreende o mar, ele faz secar. Quantas passagens, né?
Nós vimos na palavra quando o Senhor Jesus repreendia, né, o vento, fazia que o vento, repreendia o mar, fazia que o vento cessasse e o bramido das águas, né, fizesse bonança. Esse é o Deus que nós servimos. E ele diz que faz secar, minguar todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo. O que é isso? Ah, quem manda é nós. Olha o tanto de rios que a gente tem. A gente faz isso, se ele quiser, ele seca os rios. Se ele quiser, ele, aleluia, se ele quiser, ele repreende o mar, ele seca os rios, ele desfalece o Carmelo, a flor, ele murcha a erva, ele faz o que ele quiser. E nós, como bambambam, nós, como bom da boca, como que a gente vai fazer a terra dar? Como que a gente vai fazer o rio encher? Como que a gente vai fazer a chuva cair? Tudo é bondade, é graça, é milagre, é misericórdia, é coisa gostosa de Deus. É coisa tremenda que vem de Deus. Tudo que ele criou é muito lindo. Até nós do pó da terra, tudo que a terra tem, a gente tem. Aleluia, porque isso comprova que somos formados pelas mãos do Senhor e recebemos dele o fôlego de vida, o respirar. E ele molda esse vaso, esse barro da forma que ele quiser. Se você o aceitá-lo, ainda que você não entenda o trabalhar dele, mas o vaso na mão do oleiro, quando estiver pronto, ele passa pelo fogo e depois está pronto para ser usado. Aleluia. Continua dizendo que os montes tremem diante dele. Continua dizendo que os outeiros se derretem. A terra e o mundo, todos que nele habitam, tremem. Quando a gente vai falar de um terremoto, a gente já fica meio assim, opa, a terra tremeu, sacudiu, caiu, a gente já fica assustado. Imagine se Deus fizer os montes derreter. Imagine se Deus quiser, né? Melhor dizendo, que os montes derretam e derreter. Imagine se Deus quiser dar uma sacudida em todo o planeta Terra. Deus quiser pegar assim, não ter como você correr para nenhum país, para não sofrer dano. Aonde você for acontecer, você imagine. Somente o clamor, o socorro, a busca de Deus pode resolver isso. E quem pode suportar, Naum dizendo, quem pode suportar sua indignação? Quem pode? Quando a pessoa está indignada, ela não aceita aquela situação, ela quer acabar com aquilo. Aí a gente dá um jeitinho, mas quando é Deus, quem pode suportar a indignação de Deus? Quem pode suportar quando Deus olha com desprezo, com indignação, tudo que o homem tem feito, achando que ele é o dono da terra? Quem pode? Ninguém pode. Mas contamos com a misericórdia que nos fala, muda. Para de ser desta maneira. Para de agir com tanta crueldade e maldade. E ele continua dizendo, e quem subsistirá diante o furor da sua ira? Eu quero parar aqui neste parágrafo, né? Nesta última frase deste parágrafo. E quem subsistirá à ira do Senhor? Quem pode dizer a ira dele não vai me alcançar? Quem pode dizer nada que tenha de mal nesta terra pode me tocar? Eu sou imune, eu sou cercado, eu sou fechado. Quem pode? Deixa eu te dizer, quando Jonas prega, a população de Nínive recebe a Cristo como Salvador e é transformada e recebe ali a misericórdia de Deus. Quando Naum já traz ali para que esse povo se convertesse, para que esse povo voltasse ao Senhor, para que esse povo deixasse a mentira, deixasse, né, os prazeres, parasse, né, com os roubos, parasse, né, com os açoites,
com os estrômbos, com os galopes de cavalo, parasse com aquela ação sanguinária, parasse com aquele pecado apodrecido. Eles não escutaram. Com aquela, não foi a geração de Jonas, mas a geração a qual o profeta Naum foi ali. Não era mais Jonas, mas sim quando Naum estava ali. No término do livro de Naum fala assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Nínive foi destruída. Não a geração a qual Jonas pregou, porque aquela geração foi salva, mas na geração do livro de Naum, aonde já era outra geração ali de Nínive, já recebeu ali a correção de Deus, né? Já recebeu o tratado de Deus. Chega a dizer a ruína, né, de Nínive. A ruína, por quê? Porque nem todas as vezes que nós ouvimos o que Deus fala, nós queremos atender. Quando fala-se coisa boa, nós atendemos. É para mim. Essa palavra veio do céu. Essa palavra é de Deus. Mas quando Deus nos fala para nós tomarmos uma posição, a ruína completa, né, de Nínive, é o término, né, do livro de Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Como a gente está falando, quando vem uma palavra boa, eita glória, tomo posse, o mistério é para mim. Mas quando Deus traz uma correção, esse profeta não é de Deus, esta palavra não é para mim, é muito duro esse discurso, não quero ouvir. Mas deixa eu te dizer algo, tudo que nós falamos aqui, o Senhor nos inspira. E se o discurso é duro, muitos que estavam acompanhando Jesus ali dos seus discípulos foram embora. Mas quando ficaram os verdadeiros discípulos, o Senhor Jesus disse para eles: vocês também não vão embora? Eles olham para Jesus e dizem: mestre, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Deixa eu te dizer algo, ainda que seja duro você ouvir algo, mas é para o seu crescimento e para a sua salvação, seja firme. Se você acha que é duro se preparar para algo tão especial, você ainda não entendeu o mistério da graça. A lei, alguém dizia que não tinha escolha, era dente por dente, olho por olho, mas a graça não. A graça precisa ser mais observada, porque antes se fazia e era pecado. Hoje, se pensar ou olhar, já comete o pecado. Mas nós temos o advogado Jesus que nos perdoa. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda Jesus é o nosso advogado. Ainda dá tempo de ganhar essa causa, porque quando ele for juiz e sentenciar, o zelo dele pela sua palavra, que nós lemos no início do capítulo 1 de Naum, o zelo dele pela sua palavra cumprirá. E quem subsistirá à ira do Senhor? Quem vai poder fugir da sentença do juízo e da execução dele? Deus muito te abençoe. Que Deus cada dia mais trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, que sejamos não saudosos, mas sejamos como os nossos irmãos primitivos, ainda que precisar ser jogado na cova, ainda que precisar ser jogado no fogo, ainda que fosse decapitado, ainda que fossem queimados, não negavam esse Deus, porque sabiam em quem tem crido. Deus muito te abençoe. Recebe o meu abraço. Em breve estaremos aqui mais uma vez com mensagem de Deus para o seu coração. Beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus.